Esta é, pois, a palavra de Yahweh para Israel, palavra do Senhor que estende os céus e estabelece o alicerce da terra, e forma o espírito do ser humano dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao redor, e também de Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada sobre todos os povos. Todos os que tentaram movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalgam sobre ele. Abrirei meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então os líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahweh, Todo-Poderoso dos Exércitos, é o seu Elohim, Deus. Naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda. E Jerusalém será habitado outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Eis que Yahweh também salvará primeiro as tendas de Judá, para a glória da casa de Davi, e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandecerá sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos dentre deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Yahweh diante deles. Naquele dia trarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Todas as nações que atacarem Jerusalém serão arrasadas, mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para mim, para minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia muitos prantearão em Jerusalém, como os que choram no vale de Megido. Naquela nação chorará em separado, cada família com suas mulheres pranteará, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, de Levi e de Simei, e de todas as famílias com suas mulheres. Por que eu estou lendo Zacarias 12 aqui? Primeiro, esse primeiro destaque aqui que eu coloquei, que Yahweh está explicando que ele forma o espírito do ser humano dentro dele, que muitos acreditam em pré-existência, em vida após a morte, e aqui não. Aqui diz claramente que é Deus que forma o espírito do ser humano dentro dele. Aqui também, durante o cerco contra Jerusalém, será uma passagem que fala de uma narrativa quando Jerusalém estiver cercada de nações inimigas, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então essa profecia pode se dar como cumprida, né? Ela já está acontecendo, ela já guerreou, ela já venceu. É só ver as últimas 7 guerras que Israel venceu, mesmo estando em desvantagem numérica e bélica. Então isso aqui realmente ela aconteceu, e realmente ela está cercada de inimigos, assim como a profecia está falando. Então isso aqui tudo aqui já aconteceu. Ela já está como braseiro ardente, e todas as pessoas que tentaram mover Israel foi arrasado, assim como está escrito aqui: trarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. De fato, todas as nações que atacaram Jerusalém até agora foram arrasadas. Mas aí que tá, haverá um período onde eles conseguirão invadir Jerusalém, mas esse será o Armagedon. Então Yahweh ele voltará em glória,
impessoalmente, e seus pés tocarão no Monte das Oliveiras. E as nações ímpias, elas pelejarão contra o Cordeiro. E é aqui que acontece isso aqui em Jerusalém. E essa é uma parte muito polêmica na questão cristã e na questão judaica. Por quê? Porque aqui fala que Deus vai derramar um espírito de ação de graças e oração e súplicas. Algumas traduções têm súplicas aqui. Eles que olharão para mim, a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram. Isso aqui que causa muita polêmica. E prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E o que acontece, né? Antigamente em Israel, se você perdesse um filho primogênito, era melhor você perder sua vida do que você perder o seu filho primogênito. Ou mesmo, imagina como se esse fosse o seu filho único. Tanto que quando uma pessoa era estéril, era considerada a pior praga. Você nascer estéril ou mulher estéril era uma coisa horrível. Por quê? Porque você não ia conseguir deixar a sua semente. E isso era uma coisa horrível. Agora imagina isso aqui. O que está acontecendo aqui? Por que está havendo tanto choro aqui? Vocês já se perguntaram? Aquele a quem eles mesmos transpassaram. O que está acontecendo aqui? Jerusalém está sendo invadida. E no momento que Jerusalém está sendo invadida, está sendo derramado aqui por parte de Deus um espírito de ação e graças e oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa. A gente sabe que esse é o grande dia, que é após o Armagedon. E eles olharão para a minha pessoa. Quem? Jesus vindo em glória. Aquele a quem eles mesmos transpassaram. E aí o que acontece? Isso aqui, quem foi aquele a quem os judeus transpassaram? Vocês sabem quem foi que os judeus transpassaram as mãos e os pés? Então vocês sabem que é Jesus Cristo, o Messias. Mas eles negam isso. Eles negam que esse versículo aqui se refere a eles. Na verdade eles dizem que isso pode se referir a eles. Só que esse transpassaram aqui, eles dão como contexto como se os inimigos estivessem transpassando os judeus e que eles sentiriam isso na pele. Mas isso aqui não pode ser verdade. Isso aqui, ele está se referindo sim ao Messias. Eles falam que academicamente isso aqui é improvável, mas de fato essa narrativa aqui só tem o contexto de que ele está falando dos judeus mesmo. Parece que os judeus transpassaram mesmo o Messias e que eles estão olhando para Jesus e eles vão lamentar. Por quê? Porque foi Jesus a quem eles negaram. Eles vão descobrir que durante 2000 anos eles negaram o Messias a qual eles tanto esperavam. E prantearão e se lamentarão por ele. Quem? Por ele quem? Pelo Messias, como quem chora a perda de um filho único. Por isso que eles estão chorando, com um choro que nunca houve antes. Porque eles não estão perdendo uma guerra. Eles não estão perdendo um filho. Eles estão perdendo e negando o Messias. E isso aqui, para eles, é a pior coisa que poderia imaginar. Isso aqui é inimaginável para um judeu. E sabemos que eles realmente negaram o Messias. E verterão enormes lágrimas de amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Isso sim faz sentido, entendeu? Aí fala que naquele dia prantearão muito em Jerusalém e todas as casas chorarão. Agora vou mostrar por que na Bíblia, sempre quando fala que eles foram transpassados, sempre que fala aqueles que transpassaram, é sempre os judeus. Vamos aqui em João 19:36. Senão assim vieram ao seu lado e quebraram as pernas do primeiro e em segundo outro homem que com Jesus havia sido crucificado. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou deu testemunho
E o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade para que também vos criais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E ainda, como diz a Escritura em outra passagem, olharão para aquele a quem transpassaram. Vamos de novo aqui em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. De novo aqui falando, aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. As escrituras e as profecias, elas não podem dar particular interpretação. E as escrituras, profecias e as escrituras, elas não podem ser revogadas, elas não podem ser anuladas. Isso aqui tem que acontecer. E, historicamente, quem foi aqueles que transpassaram o Messias? Não existe ainda dúvida sobre isso? Não existe, né? Mas calma, vamos aqui em Salmos 22, 16. Minha força se secou como um caco, e a minha língua se me pega ao paladar, e me pusesse no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam a sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, minha força apressa-te em socorrer-me. A minha alma é minha espada e minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste das pontas dos bois selvagens. Isso aqui se cumpriu no Messias. E aqui está a prova do crime.